Abra sua Bíblia comigo, livro de Êxodo, capítulo 8. O tema da mensagem que a gente tem nesta manhã é chega de rãs. Você pode falar isso comigo? Chega de rãs. Pode falar de novo. Chega de rãs. Se você tem medo de sapo, você vai passar meia hora olhando para um sapo. Vai passar o seu tempo de medo. O sapo não sou eu não, tá? É esse que está aqui. A história de hoje, na realidade, se eu fosse começar essa história dando um pano de fundo total para você, eu tinha que começar esse pano de fundo lá no livro de Gênesis, mas eu não tenho condição de fazer isso, porque a gente não teria tempo para poder fazer isso. Mas a história do livro do Êxodo é a história do povo de Israel saindo da terra do Egito, quando eles passaram lá cativos por em torno de 400 anos. Eles chegaram lá numa história até interessante, né? Um dos filhos de Jacó, até então o filho mais novo de Jacó, chamado José, foi vendido pelos seus irmãos para uns mercadores que estavam indo para o Egito. José foi para lá e o menino era bom. Tudo que ele encostava a mão virava ouro. Ele era bom. Tudo que ele encostava, de fato, transformava. E José cresceu no Egito. Ele passou por maus bocados, a história de hoje não é a história de José, então não vou falar detalhes da história de José. Ele passou maus bocados lá, mas ele cresceu ao ponto de se tornar um dos líderes no Egito. A palavra do faraó com ele foi o seguinte: você vai ser menor do que eu somente no trono. O resto, ele tinha de tudo. Mandava, desmandava, fazia e desfazia. José passa um tempo lá, embora tenha sido vendido pelos seus irmãos. A história do perdão deles é um negócio meio diferente, meio interessante até, mas chega uma ocasião que tem fome na terra de Canaã, onde os pais de José moravam, e a família de José, enfim, vai parar no Egito. E eles ficaram lá, eles tinham do bem, e do bom e do melhor. O faraó deixou que José escolhesse a melhor área para colocar o seu povo. Eles entram lá, 70 e poucas vidas, chegam na terra do Egito, passa um tempo lá, eles crescem lá, eles se reproduzem lá, os seus gados crescem lá, toda a riqueza do povo de Israel começou a se desenvolver lá. E eu acho interessante que o texto bíblico diz o seguinte: levantou um rei que não conhecia José. Oh. Você já teve num serviço que você chegou lá assim por indicação? QI, mas não é o quociente de inteligência, não, é o quem indica. Você chegou lá por causa do seu QI, né? Alguém indicou você chegou, está bem, aí de repente aquela pessoa saiu dali e você fala: ai, como é que vai ser para mim aqui e agora? Como é que vai ser essa história? Essa foi a história. Levantou um faraó que não conhecia José, e de repente o povo de bons hóspedes, eles passaram a ser escravos. E nascem pessoas, morrem pessoas, passam-se anos e nasce um homem chamado Moisés. Numa história também interessante, o faraó já tinha percebido que o povo israelita estava crescendo demais, e ele teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, mata todo quanto é menino que nascer, porque aí esse povo não se reproduz, né? Se só tiver menina, não tem como reproduzir, e não vai ser um exército forte, não vai ter muita coisa. E as parteiras que eles tinham recomendado para fazer isso, elas ficaram com medo, elas temeram o Senhor, a palavra de Deus fala, e elas não fizeram isso. O faraó ficou chateado e tentou fazer umas coisas diferentes, e quando nasceu Moisés, eu acho interessante o texto quando fala isso, porque a sorte dele é que ele era um bebezinho bonitinho. Não é que você olha o bebezinho bonitinho, você faz assim, a mãe dele devia fazer isso com ele. Moisés era um bebê bonitinho, porque o texto bíblico fala exatamente assim, sem tirar nem pôr. Ele era bonito, então a mãe dele o guardou. Se ele fosse feio, ele tinha dançado. Se ele fosse feio, ele tinha dançado. Ele era bonito, a mãe dele guardou. Moisés cresceu, mas naquela história de mata menino, tira menino, não podia ter os meninos, e no final das contas, depois de toda uma armação inteira lá, Moisés foi parar para ser educado com a filha do faraó. E ele ganhou esse apelido, filho da filha do faraó. O cara estava bem na pinta. Ele cresceu com toda a cultura egípcia, como um príncipe egípcio. Mas chega um dia lá, ele mata um egípcio, uma história bem interessante também. Você vai ter que ler esse texto, eu não posso te contar ele todo aqui. Ele mata o egípcio, ele foge para uma terra distante, mas chega um dia que Deus fala com ele assim: Moisés, chegou a hora do meu povo sair do Egito. Mas pensam bem vocês, depois de 400 anos vivendo uma vida de escravo, o povo se acostumou com aquilo ali. Eles já não criam mais em Deus como Deus Todo-Poderoso, como a gente vem falando durante o tempo inteiro desse culto de hoje aqui, o grande eu sou. Eles já não confiavam mais em Deus como o grande eu sou.
Eles confiavam em Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles contavam todas aquelas histórias, mas eles não criam em Deus que pudesse ser o Deus que os tiraria daquela situação de escravidão. E eu vou falar um negócio para vocês. A gente se sente assim, em diversas ocasiões nas nossas vidas. Eu creio que todos vocês que estão aqui creem em Deus. Amém? Que Deus criou os céus, criou a terra, sabe todas as coisas. Que Deus conhece todas as nossas necessidades. Amém? Mas você crê que Deus é capaz de resolver os seus problemas? Amém. Mas sabe que nem sempre é assim? Às vezes a gente imagina que a gente pode resolver os nossos problemas. Você crê no Deus, mas você não tem confiança no seu Deus como sendo o grande eu sou. O Deus que faz e desfaz, que risca e desmancha e faz o que Ele quer fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus fala com Moisés assim: Moisés, eu vou tirar esse povo, mas eu vou... Ele promete 10 juízos, na realidade. Essa história dos 10 juízos, na rua, e algumas versões da Bíblia também, a gente conhece mais como 10 pragas. E nessa história das pragas, que Deus fala com Moisés, eu vou te levar lá, você vai fazer sinais maravilhosos, você e seu irmão, o irmão de Moisés chamava Arão. Moisés deu todas as desculpas possíveis para Deus, que tinha escrito nos livros. Livro de desculpa, que a gente tem livro de desculpas, você deve ter. Você deixa eu olhar qual desculpa que eu vou dar para eu não fazer essa coisa aqui hoje. Aí vai lá e consulta ele. Deu desculpa até que não tinha no livro. Falou assim, eu não posso ir lá, não sei conversar, não sei falar, eu não sou bom. Deus ficou com raiva de Moisés, Deus se irritou com Moisés. A Bíblia diz isso, Deus se irritou com Moisés e chamou o irmão dele, chamado Arão. Falou, você vai ser Deus para Arão e ele vai ser boca para você. Eu vou falar com você, Deus falou com Moisés, eu vou falar com você, mas você, olha o que Deus fala com Moisés. Eu, porém, farei o coração do faraó, leia para mim, resistir. Embora multiplique os sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Eu porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo. Isso é o capítulo 7. Atos poderosos. Deus promete isso para Moisés, mas ele fala, eu vou endurecer o coração de Faraó. Guarda essa parte, você pode repetir isso aí comigo? Farei o coração do Faraó resistir. Repete, você tem que repetir. Farei o coração do Faraó resistir. Deus dá alguns sinais para Moisés lá, e Moisés meio perdidão. Deus aparece para Moisés no deserto, uma planta, uma sarça, ela estava se queimando no deserto, o que não é surpresa nenhuma para quem está habituado com coisas do deserto. E começar com combustão espontânea é a coisa mais comum no deserto. Aliás, a gente está vendo isso aqui acontecendo na Califórnia todos os anos. Esquentou demais, tem folha seca, o negócio vai começar a pegar fogo. O detalhe da sarça que Moisés viu, que chamou a atenção, não é que ela estava pegando fogo, é que ela estava pegando fogo, mas ela não estava se desfazendo. Aí ele falou, nunca vi isso aí. Ele chegou lá perto. Quando ele chega perto, ele escuta uma voz falando com ele, Moisés, tira a sandália do seu pé, rapá. O negócio que está pisando aí é terra. Esse negócio de rapaz é minha versão da Bíblia, não tem isso lá não. Tira essa sandália dos seus pés, o lugar onde você está é terra santa. E Deus fala com Moisés, fala que vai tirar, fala essas coisas que a gente leu aí, e dá uns sinais para Moisés. Entre os sinais que ele fala, joga a sua vara no chão, Moisés joga a vara, vira uma cobra, Moisés corre da cobra. Deus fala com ele, pega a cobra pelo rabo, Moisés. Moisés pega, ela vira cajado de volta, vira vara de volta. Moisés fica com a mão leprosa, sai lepra, e por fim ele se anima, ele chega lá. Mas quando ele chega no Egito, ele fala as coisas que ele começa a falar com o faraó, os feiticeiros, os magos, o pessoal do faraó faz a mesma coisa. E agora vira uma disputa, né? Moisés versus os feiticeiros, os magos lá do Egito. Moisés fazia, os feiticeiros faziam a mesma coisa. E o que virou o detalhe de toda essa história, e o que o faraó queria saber é, quem é de fato esse tal Senhor? Porque Moisés chegou lá e quando ele falou com Deus, Senhor, eu vou chegar, eu vou falar o quê com o faraó? Deus falou com ele, vai lá e fala que o eu sou te enviou. O eu sou? Fala que o eu sou, sabe por quê? Talvez em inglês faça até mais sentido para a gente, porque em inglês, ser e estar é o mesmo verbo. A gente tem dois em português, mas em inglês é a mesma coisa. Deus é o único que é, a gente está. Você está engenheiro, você está médico, você está advogado, você está dentista, você está carpinteiro, você está, seja lá o que for que você faz, você está, porque se está hoje, amanhã pode ser que você não esteja mais. Pode mudar, agora Deus é um Deus que não muda.
Aleluia, né? Pensei que ia escutar isso, né? Deus é um Deus que não muda. Aleluia. Deus não muda. Deus não muda. E ele fala com Moisés, fala que o eu sou te enviou. O Senhor te enviou. Moisés chega lá e fala, que Senhor é esse? Quem é esse Senhor? O Egito tinha deuses a dar com pau. E de todas as coisas que a gente fala das pragas, todas elas eram um desafio direto a uma divindade do Egito. Desafio direto. A primeira delas, que foi transformar as águas do rio Nilo em sangue, o rio Nilo se dizia que era a corrente sanguínea de Osíris, um dos deuses. E Deus faz aquilo lá se transformar em sangue. Mas sabe qual é o detalhe? Os magos, os feiticeiros do Egito fazem a mesma coisa. Ele falou, então não tem senhor nenhum. Os meus feiticeiros fazem a mesma coisa que esse Deus seu faz. E quando chega na segunda praga, que é a praga das rãs, o texto começa dizendo assim no verso 1. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz quem? O Senhor, deixa o meu povo ir para que me preste culto. Diz o Senhor, a dúvida do faraó era, quem é o Senhor? Fala comigo, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? A gente responde, talvez a gente responda de imediato, é o Deus que fez os céus e a terra, que conhece todas as coisas, que sabe das minhas necessidades, que responde ao meu clamor e à minha oração, que atende à minha prece, que sabe me chamar pelo nome. E olha que o meu nome é Flammarion. Mas ele carinhosamente me chama de Flan, que é o apelido que eu gosto. Né? Ele te conhece por nome. Ele te conhece por nome. E o faraó fala, quem é esse Senhor? E o texto continua, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Só uau! O cara estende a mão com a vara, sobe rã. Aí você começa a pular já, né? Difícil ver se não tem nenhuma no meu pé, né? E sobe rã de todas as águas, sobem rãs na terra do Egito. E o curioso é que Moisés tinha falado com o faraó o seguinte, se você não deixar, parte aí do texto do capítulo 8, de Êxodo capítulo 8. Se você não deixar o povo ir, as rãs vão aparecer, elas vão entrar na sua casa, vão subir na sua cama, vão subir em todos os lugares, o Egito vai ficar cheio de rã. Obviamente, Faraó não deixou, isso que aconteceu. As rãs invadiram, mas olha o duelo acontecendo aí. Os magos fizeram o quê? A mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Dá um ponto aqui, deixa eu te falar um negócio. O mundo sempre tentará equiparar-se a Deus. Tudo que Deus faz, o mundo vai querer fazer. E eu vou dizer para você, a gente fala do mundo, mas por trás do mundo está Satanás. Cuidado com aquilo que você vê e você tem a impressão de que são atos poderosos de Deus, que às vezes são obras do diabo. Porque aqui, na história até agora, por obras das suas artes ocultas, os feiticeiros do faraó faziam a mesma coisa que Deus estava fazendo. Como é que você vai saber se é Deus ou não? Só se você conhecer Deus. Se você tiver intimidade com Deus, e saber de fato o que Deus faz, o que Ele deixa de fazer, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e o Senhor é um Deus que não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que Ele estabelece os seus princípios, os seus propósitos, e Ele é claro nos seus preceitos. O faraó mandou chamar Moisés, Arão, e disse, orem ao Senhor. Aí talvez você seja enganado com esse texto. Pediu oração, o faraó pediu oração. Espera aí, alguém que pede oração está confiando, não está? Será? Alguém que pede oração de fato está confiando? Eu me lembro, assim que eu vim aqui para os Estados Unidos, quase 20 anos atrás, eu vim para ficar só alguns meses. Fiquei uns 6, voltei ao Brasil e decidi que eu viria para cá de definitivo. Mas a igreja onde eu servi na área de jovens na igreja, porque 20 anos atrás eu era jovem, né? Servi na área de jovens na igreja e tem aqueles cultos de oração. Né? Nas igrejas de vocês que vêm de outras igrejas, tinha culto de oração? Culto de oração você vê de tudo. Né? E o pessoal pedia, né? Vamos orar, né? O pessoal, aí eu tinha um dos meus irmãos já estava aqui naquela época, e eles oravam, vamos orar.
olha que coisa boa, para os meninos voltarem, né? Agora ninguém me chama mais de menino, né? Pros meninos, vão orar para os meninos voltarem, acabava o culto de oração, aquele culto de oração das mulheres, que o negócio pega, né? Aquela coisa mais forte, está lá orando, Senhor, o grande eu sou, faz eles voltar, abre porta, faz as coisas, tarará, papapá. Quando acabava o culto de oração, aí sabe qual era o papo? Vão voltar aqui nada, lugar lá tudo bom, tudo do melhor, vai voltar aqui para fazer o quê? Então você ora por causa de quê? Obviamente a oração deles não teve tanta fé, né? Tem 20 anos que eu estou aqui. Será que quando as pessoas pedem oração, elas estão confiando que Deus pode realmente fazer? Ou será que as pessoas estão pensando, esse Deus é o Deus que criou os céus, que criou a terra, que sabe todas as coisas, que me conhece por nome, mas não resolve os problemas da minha casa? O faraó aqui, ele estava pedindo oração, mas ele não estava pedindo oração esperando, não, agora Deus vai responder a oração. Ele estava tentando Deus. Esse Deus é bom mesmo? Ora lá então, ora lá o seu Deus, né? E o pedido de oração dele era para que ele tire essas rãs de mim, do meu povo, e então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Em outras palavras, você vai orar, esse seu Deus não vai fazer bulufas, e o povo vai continuar escravo aqui. Essa era a proposta do faraó, ele não estava preocupado. Os magos dele fizeram rãs aparecer do rio também, eles poderiam fazê-las desaparecer, sim ou não? O faraó não estava interessado em Deus nenhum. E sabe qual é o detalhe para as nossas vidas? Porque às vezes a gente não está interessado em nada de Deus. A gente está falando, ora aí, irmão, é só para tirar o peso da sua consciência, para você não falar, eu não orei, né? Eu orei, mas você não está crendo. Deus não vai fazer. Mas eu peço aos irmãos aí que ora por mim. Mudou alguma coisa? Você vai mudar nada não. Ora aí pelo meu parente que está com câncer. Aí você ora, fala, mas mudou alguma coisa? Vai mudar nada não, essa doença não tem mais jeito, que não tem mais jeito. Deus é o Deus que tem jeito para tudo. Ora por esse relacionamento, mas não tem mais jeito não, agora acabou. Acabou o quê? Deus é o Deus que tem jeito para tudo. Ora pelo meu trabalho, agora está no meio do inverno. Deus é o Deus que tem jeito para tudo. Deus é o Deus que tem resposta para tudo. Se você confiar que Ele tem resposta para tudo. Se você não confiar, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar nada. Deus sempre tem o poder de impactar corações. Mesmo o faraó não crendo, Deus tinha o poder de impactar. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando eu devo orar. Olha que pergunta. Você está querendo que eu ore? Eu te dou a honra de você dizer, quando é que você quer que eu ore? Quando é que você quer que eu ore? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nas dificuldades, nos problemas, nos desafios que você enfrenta nesse minuto na sua vida, se você falar comigo que você não enfrenta nenhum, eu vou me sentir o pior dos seres humanos, porque eu enfrento desafios todos os dias. E nesse momento não é diferente para mim. Que desafio que você enfrenta nesse minuto, nesse segundo? E a mesma pergunta que Moisés faz, eu gostaria de fazer para você. Quando é que você quer que eu ore? Porque a pergunta continuava sendo essa daqui. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que você serve? Quem é o Senhor que você serve? Porque aí vai depender da resposta para a sua oração, quem é o Senhor que você confia? Porque o Senhor que eu confio é o que pode resolver todos os problemas. Amém? O Senhor que eu confio é o Deus que conserta relacionamentos, é o Deus que abre porta de serviço, é o Deus que muda coração de líderes em relação à imigração. Mas não tem jeito com esse governo aí, racha fora, então para de crer em Deus, porque o Deus que você crê não é um Deus que não pode, o meu Deus pode. Mas a gente precisa crer, As rãs que você tem na sua vida, quando é que você quer se livrar delas? Moisés fala, o faraó oferece, ora aí, para que Deus me livre dessas rãs. E Moisés oferece para ele, quando é que você quer que eu ore? Quando é que você quer que eu ore? Nós temos rãs nas nossas vidas, que invadem as nossas casas, que invadem os nossos negócios, que causam trabalho para a gente, causam dificuldade. Se você é mineiro, você vai falar, causa paura, dá um troço ruim.
dificuldades nas nossas vidas, problemas nas nossas vidas, mas rãs nas nossas vidas são outras coisas também, pecado. Tem aqueles pecadinhos que a gente vai guardando dentro de casa, você coloca até num lugarzinho especial, o pecadinho de estimação, cuido dele com tanto carinho, porque eu gosto tanto desse pecadinho, gosto tanto dele. E eu acho interessante que o escritor aos Hebreus fala, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, fujamos de todo embaraço. Aí ele vem e coloca uma coisa que eu acho interessante, e do pecado que tão de perto nos rodeia. Se você já mora aqui nos Estados Unidos há algum tempo, nessa região aqui onde a gente mora, você já teve o prazer ou desprazer, dependendo do tamanho, de encontrar com animais na rua. Esquilo, aqueles chipmunks, né? O tic-teco, que tem do desenho animado, né? Todo mundo pensa que é esquilo, né? Ele é chipmunk, que é da família dos esquilos também, mas tudo bem. Coelho, raposa, veado, urso, gambá. Ninguém quer atropelar gambá, né? Quando você está dirigindo e você vê um desses bichos, a sua reação depende do tamanho do bicho que você viu. Se foi um pobre coitado, um esquilinho, de um chipmunk, você fala, sai da frente, bichinho, né, que eu estou indo, né? Se é um urso ou se é um veado, o que você faz? Pezão no freio. Por causa de quê? O pecado que tão de perto nos rodeia é tipo esquilinho. É daquele tipo assim que você fala, você não está nem preocupado com ele. Você bobear, eu passo por cima dele, do jeito que vier. E a gente imagina que o pecado que traz problema para a gente é o pecado do tamanho de um cavalo. Que você vai frear, que você vai mudar. Não, esse aí todo mundo vê, bobo. Esse aí todo mundo sabe. Aquele pequenininho que é o problema, é ele que vai te derrubar, ele que vai fazer seu carro sair da pista. Ele que vai fazer você bater. Ele que vai te desviar. As rãs que você tem na vida, na sua casa, que estão dentro da sua casa, os vícios que a gente guarda dentro das nossas casas. Me espanta uma coisa, das estatísticas, enquanto eu estava pesquisando para esse tema dessa manhã, eu me espantei com uma estatística. Esquisito. São estatísticas. Estatísticas quer dizer o seguinte, né? Pode ser que esse número seja real, pode ser que não. 54% dos homens veem pornografia. Não são vocês, nenhum dos homens que estão aqui. Pega de 100, os 50 que estão aqui, os outros 50 estão do lado de fora, né? Nós estamos na igreja, né? 54% dos homens. Mas aí sabe qual é a minha curiosidade? A minha esposa, Gui, ela tem um canal, ela ajuda um monte de gente no canal dela com palavras hiper adequadas. Você pode procurar por Gui Cândido no YouTube, não merchandise não, né? Você vai achar o canal dela com as mensagens que ela tem. E uma coisa interessante, um monte de meninas procura a Gui. E manda mensagem privada pedindo ajuda para a Gui. E uma coisa que me espanta, todas as vezes que ela lê para mim algum dos pedidos, as meninas viciadas em pornografia. Honestamente, eu fui menino. E eu sei o que é menino viciado em pornografia. Menina, para mim, me espantava. Sempre me espantou. E me espanta. Mas sabe qual a coisa que mais me surpreendeu quando eu estava lendo a estatística? As mulheres... Isso é estatística mundial. Faz um Google que você vai ver. As mulheres brasileiras são as mais viciadas em pornografia. A gente só tem mulher brasileira aqui, né? Eu espero que nenhuma de vocês façam parte dessa estatística. Olha que coisa! Rãs dentro da sua casa vão te trazer problemas. Vão te trazer desconforto. Mas tem tanto tempo que eu olho essas coisas, já não consigo mais. Que Deus é esse Deus que você serve? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que pode todas as coisas, que Ele pode desfazer toda a situação. O faraó toma a sua decisão quando Moisés pergunta para ele, quando é que você quer? Olha o que ele diz. Amanhã. Amanhã, diz o faraó. Quando é que você quer que eu ore para poder tirar essas rãs? Amanhã. Mas amanhã é o melhor dia para todas as coisas. Qual é o melhor dia para começar uma dieta? Amanhã. Amanhã é o melhor dia, né? O dito popular diz o seguinte, não deixe para amanhã. Esse é o dito popular, porque a Bíblia fala, né, não faça amanhã o que você pode fazer hoje. O dito popular, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Né? Porque eu vou adiar. E a gente é batista. Batista acredita na redenção, na salvação, na procrastinação. Né? Você adia o negócio, né? Vamos fazer sempre depois. A gente pode adiar as coisas. E o faraó fala isso, faz amanhã, ora amanhã. Eu e você, a gente faz isso com os problemas da nossa vida. Aquela rã do relacionamento que você vive, fala, quando é que você vai resolver? Quando é que você vai sentar para conversar?
Hoje a minha cabeça está muito quente. Amanhã. Que dia você vai bater um papo com aquele seu patrão que está te tratando mal, é uma rã na sua vida, está te trazendo desconforto? Não, hoje eu não estou bem, se eu conversar com ele hoje eu vou brigar. Amanhã. Que dia você vai começar a resolver aquele problema com seu amigo, que vocês já não estão se falando há não sei quanto tempo? Hoje não dá não. Amanhã. Amanhã. E a gente sempre adia. Mas o que o faraó escolhe é passar mais uma noite com as rãs, com os problemas, com as dificuldades. E honestamente, eu e você, a gente escolhe muitas horas passar a noite. O que você faz com as suas escolhas? Com os seus pecados, que estão de perto te rodeia, com as dificuldades que você enfrenta? Deus está ali dizendo para Moisés, nós vamos mostrar para o faraó quem de fato é o Senhor. Toda essa história de pragas ou de juízo de Deus, era para Deus de fato mostrar que Ele era Deus, que Ele pode, que Ele faz. Vira uma disputa de Moisés com os magos do Egito, porque Deus está fazendo e os magos estão fazendo também. Mas Deus está dizendo para Moisés, eu vou mostrar que eu vou tirar o meu povo dali com uma mão forte, todos eles vão ter que dizer que é o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Chega de rãs na sua vida. Chega de rãs, chega de problema. Decida se livrar hoje de tudo aquilo que é mal. Amém? Hoje, não deixa para amanhã, não. Não escolha passar mais uma noite com rã dentro da sua casa, não. Chega de rã. Chega. Você pode falar comigo? Chega. Chega. Para com o rã. Tira esse negócio daí. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas, o quê? Que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Vai ser do jeito que você está falando. Vai ser do jeito que você está falando. É assim que você quer? Vai ser do jeito que você está falando. Vai ser do jeito que você está escolhendo. Vai ser do jeito que você decidiu que vai ser. Qual foi o jeito que você decidiu que vai ser? Qual foi a escolha que você optou por fazer na sua vida? Qual é a escolha que você opta por fazer na sua vida? Eu acho interessante que o verso 13 diz, o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Atendeu o pedido de Moisés. E sabe o que esse texto me faz lembrar? O Senhor atendeu o pedido de Moisés? Que o Senhor atende todos os nossos pedidos. Aleluia, né? O Senhor atende todos os nossos pedidos. Deixa eu falar mais uma vez para ter certeza que você escutou. O Senhor atende todos os nossos pedidos. E morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos, e foram ajuntadas em montes. E por causa disso, a terra cheirou mal. Quando começa a morrer rã dentro da casa da gente, começa a cheirar mal. A podridão sempre cheira mal. E honestamente, se fosse dar cheiro para os nossos pensamentos, em algumas horas o cheiro não seria tão bom. Porque são pensamentos podres. São pensamentos que falam mal das outras pessoas. São pensamentos que vão além de onde você deveria ter ido. São olhares, são palavras. Podridão sempre cheira mal. Sempre cheira mal. Eu acho curioso e interessante que o profeta Isaías diz, capítulo 64, ele diz, somos como o impuro. E quando Isaías fala isso, ele está se referindo às pessoas que tinham lepra. Ou às pessoas que tinham tocado nos cadáveres. Misturando de inglês com português, né? Cadáveres, não é difícil falar isso aqui, né? Pessoas que tinham tocado em coisas que eles não deveriam ter tocado, ele fala, somos como o impuro. Quantos, ele diz? Todos nós. Todos nós. Todos nós. E ele continua dizendo, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Se você estuda a Bíblia,
Você cresceu na igreja? Você estudou Você sabe de que ele está falando aqui. Se você não tem tanta familiaridade, eu preciso te explicar. O que ele está dizendo com trapo imundo? Se você é mulher, você vai entender ainda mais fácil isso aí do que todos nós que somos homens aqui nessa sala. Que, aliás, essa história aí é uma das razões que sempre que eu amanheço, eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, obrigado que eu nasci homem. Obrigado que eu nasci homem. O que Isaías está falando aqui, ele não está falando numa época que tem a tecnologia que a gente já tem, que tem absorvente para as mulheres usar quando elas estão no seu período menstrual. Se já foi no interior, já foi num lugar bem precário, as mulheres dobram um paninho e colocam nas suas peças mais íntimas quando elas estão no seu período menstrual. É disso aí que Isaías está falando. Trapos imundos. O pecado sempre cheira mal. Sempre cheira mal. Sempre traz... O pecado é desse jeito, mas a gente guarda uns com carinho. A gente cuida de uns pecadinhos. Esse aqui é meu pecadinho de estimação. Essa rãzinha aqui é uma rã, mas olha como é que ela é lisinha. É uma rã. Vai trazer podridão na minha vida, então logo ela morrer. Mas é uma rã. Quando o faraó percebeu que houve um alívio, Moisés orou, as rãs saíram de lá. Essa história, o texto conta isso. Saíram todos, só ficaram realmente as que estavam no rio, como Moisés tinha falado. Quando o faraó percebeu que houve um alívio, o que ele fez? Obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e a Arão, o irmão de Moisés. E eu vou te falar mais uma coisa que acontece com você, acontece comigo e acontece com todos nós, quando a gente começa a orar na presença do nosso Deus. Você tem um problema. Ora aí pelo problema, ora pela minha dificuldade. O problema começa a se aliviar. A primeira coisa que começa a acontecer com o ser humano, isso é natural do ser humano. Se esquecer que foi o Senhor. Foi o Senhor que agiu. Foi o Senhor que fez na minha vida. Foi o Senhor que transformou. A porta do serviço estava fechada. Eu orei, o Senhor respondeu. Quem foi que respondeu? Foi o Senhor. Foi o Senhor que respondeu. A gente crê nisso, a gente fala nisso, a gente entende nisso, mas a gente começa a fazer como o povo de Israel. Falando, esse é o Senhor que fez o céu e a terra, mas Ele é incapaz de resolver o meu problema de abrir a porta do trabalho para mim. E começa a fazer corpo mole para o próprio Senhor, que abriu as portas para mim. E o que o faraó está fazendo aí, é fácil eu sentar e julgá-lo aqui, mas eu faço a mesma coisa na minha vida. Você faz a mesma coisa na sua. A gente está com saúde. Quem deu saúde? Foi o Senhor, você sabe disso. Amém. E tomara que você realmente saiba disso, que foi o Senhor que deu, porque é o Senhor que dá. O coração dele acontece o que agora? O coração dele se endurece. Conforme o Senhor tinha dito. Você lembra o verso que eu pedi você para memorizar lá no início, quando a gente começou? Meia hora atrás? Eu vou fazer sinais, vou fazer maravilhas, mas é o Senhor que vai endurecer o coração do faraó. O coração do faraó endureceu conforme o Senhor tinha dito. Palavra de Deus, filho, sempre se cumpre. Se o Senhor falou uma coisa, de bom ou de mal, vai acontecer. E o Senhor fala para nós, fala para mim, fala para você, algumas coisas de mal quando a gente começa a manter dentro das nossas casas, coisas que a gente não deveria estar mantendo dentro das nossas casas. Pensamentos que a gente não deveria estar alimentando nos nossos corações. Atitudes que a gente não deveria estar tendo nas nossas vidas. Rãs. Você começa a trazer rã para a sua casa, vai feder. Vai feder. Chega de rã. Chega de rã. Ore de fato a Deus para que Deus te livre disso aí. E não jogue para amanhã, não. Não escolha passar mais uma noite com as rãs, não. Escolha hoje fazer a diferença na sua vida. Tome conta, né, dos seus problemas. Tome conta dos seus problemas ou eles vão tomar conta de você. As rãs vão tomar conta da sua casa, vão tomar conta da sua vida, vão tomar conta dos seus relacionamentos, vão tomar conta de tudo aquilo que para você tem valor, se você não tirá-las da sua casa. Mas como é que eu vou fazer? Clama ao Senhor, que é o Senhor que pode todas as coisas, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Chega de rãs na sua vida. Chega de rãs. Chega de rãs. Decida que hoje
é o momento, agora é o momento de dizer, Senhor, eu não quero mais essa coisa na minha vida. Eu não quero mais esse problema na minha vida. Eu não quero mais essa dificuldade na minha vida. Gui e eu, a gente sempre fala e nós somos sempre desafiados com as mesmas coisas. Quando eu e ela começamos a namorar, esse ano a gente vai fazer 14 anos de casado, a gente começou a namorar em 2003, ou seja, já tem bastante tempo, né? E as pessoas falavam com a gente, o negócio é bom, tá interessante porque vocês acabaram de começar. Espera passar alguns meses, vai piorar, porque o relacionamento piora. E todas as vezes que as pessoas jogavam essa mesma praga na minha vida, eu falei assim, joga essa praga e o grande eu sou é o Deus que tem condição de tirar. Essa não é uma praga que vai chegar na minha casa. Espera passar 1 ano, espera passar 2, espera vocês casarem, vai parar com esses negócios tudo. Esse negócio de sair para jantar, parou, mas porque o dia diminuiu, né? Não, porque a gente não quer. Vai parar, o negócio vai ficar complicado. Espera passar o primeiro ano de casamento, vai ficar ruim. Espera chegar os filhos, vai ficar ruim. Eu não quero essa praga na minha casa. As pessoas jogam praga, elas vão jogar praga no seu relacionamento. Eles jogam praga nos meus filhos. Eles são pequenininhos, são arteiros, todos 2. O pequenininho, então, puxou tudo que a mãe tinha, né? O pai está pagando coisa. Tá bonzinho agora? Espera chegar adolescente. Fala, joga essa praga para lá, eu não quero, porque eu sirvo o Deus que eu... Tem que ser desse jeito? Fala, não tem que ser desse jeito. Tem que ser confiado no Senhor. Tem que ser confiado. Eu confio no Senhor. Pode ser que eles vão dar problema? Pode ser que vão, filho. Eu dei tantos problemas para meu pai, para minha mãe. Uns que eles nem sabem, até hoje. Talvez vão saber hoje que eles vão assistir o vídeo que eu estou gravando. Chega de rãs na sua vida. Chega de rãs. Tira isso. Não aceite a praga que jogar na sua casa. A praga que jogar na sua casa, você pode confiar no grande eu sou. No seu relacionamento, se nesse minuto, feche seu olho e pensa com você mesmo. Nesse minuto, o seu relacionamento conjugal está com um problema, coloque ele na mão agora, nesse minuto, do grande eu sou. Não vem me falar depois que não tem jeito, não, porque tem jeito, porque Deus tem jeito para tudo. Deus, Ele é especializado em fazer tudo do nada. Deus é especializado em fazer tudo do nada. Chega de rã. Toda a sua história pode ser diferente, se você confiar no Deus que pode fazer todas as coisas. Toda a sua história pode ser diferente, se você descansar no Deus que pode todas as coisas. A gente canta do Jesus de Nazaré, o poderoso. Glória seja ao nome dele. O nome dele em hebraico é Yeshua. Glória seja ao nome dele, porque ele é esse poderoso Salvador. Curve sua cabeça nesse minuto e pensa na sua vida. Talvez as dificuldades que você enfrenta, os problemas que você enfrenta, as situações que você vive, as dificuldades na sua família, as dificuldades no seu trabalho, as dificuldades que você enfrenta no seu relacionamento, as dificuldades que talvez você tenha com seus filhos, as dificuldades que talvez você tenha na sua igreja, nos relacionamentos com seus irmãos. Confia nas mãos do Senhor. Confie nas mãos do Senhor que pode todas as coisas. Você não precisa passar mais uma noite com as rãs, porque Deus pode todas as coisas. Você não precisa passar mais um momento, mais uma noite de angústia, de dificuldades e de problemas, porque Deus pode e vai resolver todos os problemas da sua vida. Eu não sei que tipo de rã você enfrenta. Não sei que tipo de rã visita a sua casa nesse momento. Eu não sei que tipo de rã visita o seu relacionamento neste momento. Talvez você até hoje nunca teve um encontro com esse Deus que é o grande eu sou. O que esse Deus quer para você e espera de você. O que esse Deus quer e espera de você é que de fato você consiga confiar nele para a sua salvação.
é que você consiga descansar nele, porque ele pode resolver as suas dificuldades. Se nesse momento você enfrenta rãs, clame ao Senhor e ore ao Senhor, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo, meu Pai.